Senhor quer continuar ministrando os nossos corações, amém? Falando ao nosso coração de maneira profunda e especial. Que bom você estar aqui, aos amados que foram chegando durante o nosso louvor. Que bom que você venceu a chuva, amém, querido? Vencemos a chuva, vencemos o frio. Estamos aqui para adorar o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso, o único digno. E à medida que nós o adoramos, Ele vai se revelando a nós através da palavra, amém, querido? Que seja assim sobre a tua vida nessa noite, sobre as nossas vidas. Alguém está nos visitando nesse lado aqui? Tem alguém? Se você estiver nos visitando, levanta a mão. Não enxergo muito bem daqui de cima, mas levanta a mão assim que eu te vejo. Aqui tem alguém nos visitando, nesse lado, lá atrás. Estamos entre irmãos, então, nessa noite. Então quer dizer que a gente pode pegar mais pesado um pouquinho? Amém? Dizem, né, que quando a gente está entre irmãos, a gente tem mais liberdade, assim. Quando tem os visitantes, a gente dá uma segurada para não assustar. Estou brincando, gente. Nós estamos já na reta final da nossa série de palavras chamada Ambiente. Hoje nós estamos na penúltima palavra. Semana que vem nós encerramos e vamos entrar numa nova série maravilhosa. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o ambiente da proteção. Nós temos falado a cada semana sobre formas, né, que o Senhor tem trabalhado no nosso coração para gerar ambientes específicos para fazer aquilo que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas. Atitudes que nós precisamos ter para que o Senhor possa agir de acordo com aquilo que Ele quer e tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente da proteção. O que significa isso? Que ambiente é esse? Como chegar neste ambiente? Porque o nome mesmo já diz, né? Um ambiente onde nós estamos protegidos, é um ambiente onde nós estamos seguros. E qual o caminho? Como nós vamos encontrar esse lugar de segurança e de proteção? E nós vamos usar uma passagem, na verdade, uma história bem conhecida, que é sobre Daniel, de um episódio que Daniel viveu, que a história dele, na verdade, o ápice, né, se resume a esse episódio, na verdade, onde ele ficou realmente muito conhecido, que é o momento em que ele é lançado na cova dos leões. Então, só para você entender, eu não sei se você já enfrentou alguma situação muito difícil na tua vida, que você olhou e pensou que não tinha saída, se você já se viu em um momento onde todos à tua volta pareciam assim, que naquele momento viraram as costas ou estavam te acusando, se você já viveu uma situação onde você foi caluniado, prejudicado de alguma maneira, todos nós já passamos por situações assim, né? Todos nós já passamos por situações que parecem o fim das nossas vidas, parecem sem solução, sem saída, mas se nós estamos aqui é porque houve provisão, houve saída, houve escape, houve um socorro naquele lugar. E a história de Daniel, ela começa a se desenhar no capítulo 6, quando esse evento emblemático começa a acontecer. Um homem íntegro, perseguido por conta da sua fidelidade a Deus. Um homem com um coração reto, um coração temente a Deus, um homem inteiro na presença do Senhor, um homem de fé, passa a ser perseguido justamente por conta da sua postura. E na história de Daniel, o que parecia ser o fim, na verdade foi um grande começo. Não só para ele, mas para todas as gerações que vieram após dele. E a história de Daniel nos mostra duas coisas em especial, que é sobre o que nós vamos falar nessa noite: fidelidade e confiança. E eu quero contextualizar você, porque nós não vamos ler Daniel todo, o capítulo todo, o capítulo 6, eu quero contextualizar você. O capítulo 6 descreve uma fase em que o profeta está sob o governo do rei Dário, após a queda do Império da Babilônia. E esse governo tem um coração idólatra, um coração que não é temente a Deus, um coração que não tem um único Deus como o Deus de Daniel. E Daniel é cercado naquele momento por alguns inimigos que o perseguem justamente pela sua fé.
que não entendem aquela postura, não entendem aquele coração. Então, esses inimigos começam a acusar Daniel de não estar fazendo aquilo que o rei Dário determinou que fosse feito, que era adorá-lo, ele como homem ser adorado, render a ele, né, adoração, e aos deuses todos que eles acreditavam. E aí, no meio dessa história, esse rei determina que durante 30 dias, nenhum homem daquele império, nenhum homem daquele reino, poderia desobedecer a ordem de não se prostrar diante do rei. Em um determinado momento do dia, todos deveriam se prostrar diante desse rei e adorar esse rei. E aí Daniel, quando ouve sobre esse decreto, ele vai para o seu quarto, imediatamente, se prostra e ora a Deus, seguindo uma postura que ele já tinha de dobrar o seu joelho a Deus 3 vezes por dia para o adorar. Daniel, naquele momento, ele não se constrange, ele não fica temeroso, ele não se acovarda por aquele decreto, porque o rei deixou muito claro que se alguém desobedecesse o decreto, morreria. Mas aquilo não foi motivo para Daniel quebrar a sua fidelidade com o seu Deus. Pelo contrário, assim que ele sabe, ele vai orar. E o que eu quero começar te falando nessa noite, querido, é que muitas vezes o ambiente ele pode ser hostil. O ambiente natural pode ser hostil, mas o ambiente espiritual, ele traz proteção. O ambiente espiritual de Deus, ele sempre trará proteção para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, que o ambiente de proteção, ele é fruto de algo. O ambiente de proteção, ele é gerado como fruto de uma ação, uma semente, algo veio antes daquele ambiente ser gerado. E olhando para a história de Daniel, nós vemos 2 pontos, como eu falei. E o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é a fidelidade. Porque o ambiente de proteção, ele é fruto de fidelidade. Agora sim, nós vamos ler do versículo 10 em diante, até o 16. Vamos juntos, e diz assim: quando Daniel soube do documento que tinha sido assinado pelo rei, ele voltou para casa em seu quarto. No andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava naquele lugar. E dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e o encontraram fazendo o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Depois eles se apresentaram ao rei para falar a respeito do que eles tinham visto. E aí eles perguntam para o rei: não é verdade que o Senhor assinou um decreto ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? E aí o rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, segundo a lei dos medo-persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, faz pouco caso do decreto que o Senhor assinou, porque 3 vezes por dia ele continua fazendo a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Mesmo sabendo do decreto, o rei tenta livrar Daniel, porque Daniel era um homem muito estimado. Ele era um homem de bom caráter, não tinha nada ali no caráter de Daniel que apontasse para um desvio, e o rei, ele se agradava de Daniel. E o rei fica triste por conta disso. E aí ele tenta, até o pôr do sol, salvar Daniel. E sabe o que acontece? O versículo 15 diz que aqueles homens, não satisfeitos, eles voltam a se apresentar diante do rei. E voltam a dizer: lembra, rei, da lei, do decreto que o Senhor assinou? Pois bem, Daniel continua sem cumprir. E aí o versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei diz algo a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre.
Nós vemos aqui que Daniel, ele não renuncia à sua fidelidade. Diante de uma situação trágica, diante de uma situação de morte, naturalmente falando, não existia uma saída, não existia uma solução. Era um decreto e deveria ser cumprido. Como não foi, ele seria morto. E nenhuma pessoa naturalmente olhando para essa história, e hoje olhando naturalmente com os nossos olhos, conseguiria entender, conceber que um homem sairia vivo de uma cova com leões. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num zoológico, né? Hoje eu acho que é mais restrito, né? Não são todos os lugares que podem ter animais vivos. Mas se você já teve a experiência de ir num zoológico e ver um leão de perto, é impactante. É uma sensação um tanto quanto temerosa, mesmo que nós estejamos para trás da grade. Por quê? Porque é um animal feroz. É um animal carnívoro. É um animal feito para o ataque. Então imagina naquela situação Daniel ser jogado num lugar onde os leões estavam ali preparados para matar, devorar qualquer homem que estivesse naquele lugar. Mas isso não fez com que Daniel corrompesse o seu coração e nem abandonasse a sua fé. E essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre as nossas vidas e a nossa postura de fé nessa noite. Quantas vezes, por muito menos, por ameaças muito menores, nós chegamos a duvidar de que Deus será fiel? Chegamos a pensar em retroceder, em desistir, em renunciar a alguns compromissos que fizemos. Porque as pessoas estão me olhando diferente. Porque as pessoas estão me acusando. Porque desde que eu decidi caminhar com Jesus, os meus amigos se afastaram, a minha família tem se colocado contra. Desde que eu decidi caminhar com Jesus, tem sido eu tenho recebido muito confronto com o meu posicionamento de fé. Quando eu falo que eu estou no ambiente da igreja, as pessoas riem de mim. E aí eu começo a esconder, eu começo a me esconder. E de repente, querido, você não chegou a negar a tua fé, você não abandonou a tua fé, mas você está escondido. As pessoas não conseguem ver Deus, as pessoas não conseguem ver a tua fé, porque você se escondeu por medo de ser retalhado, por medo de receber uma acusação, uma palavra ruim, dura, rejeição dos amigos, da família. Só que Daniel nos ensina que a postura de se manter fiel a Deus foi o que fez com que o episódio se tornasse um episódio diferente daquilo que era esperado. Um cenário caótico de morte, de destruição, foi transformado porque no coração de Daniel, ele decidiu se manter fiel a Deus. Ele decidiu que mais importante do que viver, fisicamente falando, era morrer para Cristo, morrer por Deus. Está tudo bem, eu não abro mão da minha fé. Se eu tiver que morrer, vou morrer e vou para junto do Pai, mas a minha fé permanecerá inabalável. A minha posição será a mesma, o meu coração será o mesmo. Ele não olhou para aquele ambiente de morte que o estava cercando naquele momento e usou isso como um pretexto, uma desculpa diante do seu Deus, porque ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter orado e falado: Deus, tu sabes que eu sou fiel, tu conheces o meu coração. Aquela oração que a gente sempre fala: Deus conhece o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Que bom. Isso deveria trazer temor, porque Ele conhece o nosso coração. Não uma desculpa: Deus conhece meu coração. Muito como a gente, às vezes usa: Deus conhece meu coração, ninguém pode me julgar. Que bom que Deus conhece o nosso coração, porque isso nos dá temor. Ele conhece o profundo do nosso coração. E Daniel poderia ter falado isso para o seu Deus, que sabia quem Ele é, sabia da sua postura e do seu coração. Ele poderia ter orado e ter dito: Deus, eu tenho um propósito nesse lugar, eu tenho uma missão aonde eu estou, então eu vou me preservar, eu vou fazer o que eles estão pedindo, mas eu não vou fazer de coração, não. É só uma açãozinha, é só
que muitas vezes a gente dá na nossa caminhada. Eu só vou parecer um pouquinho com um cara lá do meu trabalho que é virado da cabeça, porque aí ele não vai pegar no meu pé. Sim, eu só vou andar aqui nesse lugar, mas assim, eu não vou me misturar não, é só porque eu não quero ser rejeitado. Eu só vou escutar essa música aqui que fala todas as coisas ruins a respeito de um ser humano, mas só porque assim, está todo mundo ouvindo, eu quero fazer parte desse grupo, do meu ambiente de trabalho, da faculdade, onde eu estou na minha família, então assim, eu não vou me posicionar não, deixa, eu não quero arrumar confusão. Querido, Daniel não estava preocupado com isso. E esse é o convite de fidelidade, não é uma fidelidade frouxa, rasa, uma fidelidade imatura, não. O convite do Senhor é uma fidelidade madura, real, séria e santa. Ao ponto de dizer, podem me matar, mas eu não vou renunciar à minha fé. Eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar da onde eu sou, quem eu fui chamado para ser. Vocês podem apontar, vocês podem me levar para a cova dos leões, podem me jogar lá e eu ser estraçalhado, mas eu vou permanecer fiel. Porque é isso, querido, que traz um ambiente de proteção, fidelidade. E é esse o convite do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Não tenha vergonha de te posicionar, querido. Não tenha vergonha de te retirar de lugares que o Senhor já mandou você sair. Não tenha vergonha de se levantar com graça e amor e se posicionar na tua família e dizer, eu não ouço mais isso, eu não participo mais disso, eu não frequento mais este ambiente, porque o Senhor me alcançou e a minha fidelidade a Ele é maior do que ser aceito, do que fazer parte, do que estar na moda, do que as pessoas olharem e acharem, mas está tudo bem. Não! O convite do Senhor é uma fidelidade madura e consistente, ao ponto de nos entregarmos à morte, como Paulo foi falar lá na frente depois. Se for, tudo bem, morrer é lucro, porque eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. E existe um segundo ponto, que o ambiente de proteção é fruto, que é a confiança. Versículo 19 em diante diz assim, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Imagina, né? Angustiado, desesperado, e os inimigos já comemorando. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com uma voz triste. O rei disse, Daniel, servo do Deus vivo. Olha como o rei chama Daniel. Daniel, servo do Deus vivo? Será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E aí o versículo 21 diz o quê? Daniel respondeu que o rei vive eternamente e o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, de Deus, e também não cometi nenhum ato contra ti, rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. Ele foi protegido porque ele confiou. Não foi o oposto, não foi o contrário. Ele não confiou porque ele foi protegido. E muitas vezes nós queremos confiar se vermos algo acontecer. Nós confiamos se Deus nos livrar. Nós confiamos se Deus responder. Nós confiamos se Deus fizer. Mas o chamado de Deus é diferente. Toda palavra vai nos mostrar isso. No Novo, no Velho Testamento, os profetas, os apóstolos, os discípulos, tudo mostra o contrário. Primeiro eu confio e depois Ele me mostra. Primeiro eu vou, como foi o Abraão, vai e eu vou te mostrar. Não é assim, vai lá que eu estou te mostrando naquele. Não, não. Sai. Enquanto tu for caminhando, eu vou te mostrar. Foi assim com Daniel. Ele confiou primeiro para que depois ele fosse protegido por Deus. E esse é um convite nessa noite, uma confiança madura também. Uma confiança verdadeira.
O Senhor deseja que nós sejamos maduros, querido. A palavra diz que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, mas sabia que não são qualquer filho? São filhos maduros, é o significado da palavra filhos nessa passagem. Filhos maduros, é isso que está falando. Essa é a expectativa do Senhor, que nós sejamos maduros na nossa caminhada. Que nós sejamos maduros no nosso coração, em fidelidade e confiança. Que eu não seja aquele que precisa ver para crer, né? Como Tomé. Se é tu mesmo, mostra as tuas mãos aí, eu quero ver primeiro que é tu. Porque foi assim, daí que vem o dito, né? Tem que ser igual Tomé, ver para crer. Não, querido, nós temos que ser como Daniel. Vamos, para onde quer que for, eu vou, que seja a morte, porque eu confio no meu Deus. Eu confio que meu Deus vai fazer, eu confio que meu Deus vai prover, eu confio que meu Deus vai me libertar desse problema, vai me livrar, eu confio que meu Deus ele vai ao encontro dos meus inimigos antes de eu chegar lá. Eu confio no meu Deus, eu confio absolutamente no meu Deus, que Ele é que traz a provisão, Ele é que abre a porta, Ele que fecha, Ele que prepara o caminho, é Ele. Essa é a confiança madura que Deus espera de nós nessa noite. Uma confiança para se entregar totalmente. E não só uma parte das nossas vidas. Não só uma parte das nossas decisões. Não uma vida fragmentada diante do Senhor. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre vivermos fragmentados. A gente vive uma vida fragmentada. Ou a gente cuida muito de uma coisa, ou a gente cuida de outra. A gente não consegue ser completo e Ele nos fez completos. E quando Ele nos chama como nós estamos, completos. Porque o trabalho dEle, a obra dEle, o propósito é completo. Então nós não podemos nos apresentar diante de Deus fragmentado. Senhor, eu confio que Tu cuide dos meus filhos, mas não mexe na minha finança. Eu confio que Tu cuide das minhas finanças, mas não mexe no meu casamento. Eu confio aqui, mas aqui não. Não, querido. A confiança em Deus, o chamado dessa confiança é uma confiança absoluta. Eu não preciso ver, eu confio que Ele fará. Eu não vejo tanta coisa ainda na minha vida, não vejo muitas coisas das que eu profetizo, das que eu espero, das que eu oro. Eu não vejo, mas eu confio. Eu confio. Porque esse é o chamado do Senhor para nós. Eu confio que Ele vai fazer. E se Ele não fizer, tem um propósito também para Ele não ter feito. Esse é o chamado. Essa é a confiança. Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões, porque ali havia um coração que confiava absolutamente nele. Não confiava pela metade. Não confiava só naquela situação. Confiava totalmente nele. O ambiente, querido, não mudou. Mas Deus estava presente naquele lugar e mudou o que poderia ter acontecido. Ele foi para a cova. Ele entrou lá com os leões. Não teve uma situação diferente ali. Não mudou até esse ponto. Não, ele entrou na cova, foi jogado lá. Se cumpriu o decreto. Então o ambiente não mudou. Aparentemente. Mas mudou porque Deus estava ali. Deus estava naquele lugar. Deus fez o que precisava ser feito para que Daniel saísse daquele lugar. E não só saísse ileso, mas testificasse a grandeza do seu Deus. Não é o ambiente físico, querido, que determina a nossa vitória espiritual, mas é o ambiente espiritual que transforma o ambiente físico. Nós somos muito naturais, nós queremos tudo perfeito. Então, quando eu tiver tudo perfeito, a coisa vai acontecer. Quando tudo naturalmente estiver como eu acho que tem que estar, daí eu vou confiar. Quando tudo acontecer como eu quero, daí eu vou ser fiel a Deus. Só que o convite de Deus é o contrário. Primeiro, o ambiente espiritual. Primeiro confia, primeiro o homem espiritual, os olhos espirituais, o ouvido espiritual. Primeiro o teu homem espiritual. Para que no natural as coisas respondam em concordância, em coerência ao mundo espiritual. E quando nós continuamos olhando para a palavra, nós vamos vendo o resultado dessa postura de fidelidade e confiança. O versículo 24 diz assim: o rei deu uma ordem.
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E esses homens foram jogados nas covas dos leões, na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres. E eu quero parar aqui. Primeiro ponto. Porque isso também nos dá uma direção sobre as nossas vidas. Toda decisão que você toma hoje, querido, ela vai repercutir para as gerações que virão. Muitas vezes a gente acha, mas eu estou fazendo por mim, é a minha vida, eu que decido, eu que mando. Não. As consequências, elas vêm. E elas vêm sobre ti e sobre a tua geração. Por isso que quando nós decidimos andar em fidelidade e confiança, pode ser que os nossos olhos ainda não vejam, mas isso vai repercutir na tua geração, nos teus filhos, nos netos, isso vai. Da mesma forma que a falta de confiança e a infidelidade vai trazer resultado. A palavra diz que eles ainda não tinham chego ao fundo da cova e os leões já tinham se apoderado deles e tinham esmigalhado todos os seus ossos, estraçalhado. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque Ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E aí o versículo 28 diz: e Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro a Pérsia. Quando nós temos uma postura de fidelidade e confiança, os inimigos são destruídos, querido. Deus é exaltado e você é abençoado. Esse é o resultado. Então confia, se mantém fiel, se mantém na tua posição, na tua decisão por Jesus. Não abre mão, não negocia o teu princípio, não negocia valores, não abandona a tua fé, não olha para trás, não pensa no Egito. Estou olhando para minha discípula lá porque a gente falou disso na célula e a gente ficou rindo uma semana, virou piada interna, né? Sai do Egito, irmão. Mas é isso, para de olhar para trás, para de negociar, para de achar que no mundo, porque lá, porque não era melhor, porque quando eu estava longe, porque não, querido, com Deus sempre vai ser melhor. Pode ser que os nossos olhos ainda não vejam, mas o resultado é uma promessa viva e eficaz sobre os nossos corações. E o resultado não é desse mundo apenas. Nós cantamos isso aqui: Senhor, grava a eternidade em mim, porque aqui tudo é passageiro. Aqui a minha tendência é não confiar, a minha tendência é não ser fiel em todos os âmbitos da vida. As pessoas são infiéis por natureza, nos seus relacionamentos familiares, conjugais, é uma natureza latente no coração do homem. Só que nós não somos daqui, querido. Nós temos um destino, nós temos um lugar, existe um alvo e nós vamos para esse lugar. Porém, mantenha o teu coração fiel. Confie no Senhor absolutamente, sangrando, chorando, rindo, se alegrando, indiferente de como você esteja. Decida, porque confiar é uma decisão. Confiar é decisão, ser fiel é decisão. Eu não estou falando que as coisas ao teu redor, no mundo, não vão te puxar para sair dessa tua posição de fidelidade, para abandonar a tua confiança a Deus. Não, pelo contrário, vão puxar sempre. Sempre, o mundo sempre vai tentar te puxar. Lá fora os teus amigos vão tentar te puxar. A família, mesmo sem querer, vai tentar te tirar. Mas a gente precisa decidir, eu preciso decidir, indiferente do que acontecer. O meu posicionamento é: serei fiel até o fim.
Não é só serei fiel hoje, daqui a um mês, não, eu serei fiel até o fim. E confiarei absolutamente que tudo que o Senhor diz é real, é verdade, vai se cumprir. No tempo oportuno vai se cumprir. Meus olhos podem não ver, mas eu sei no meu coração, porque o meu Deus não mente. Ele não volta atrás na sua palavra. Por isso eu confio nele mais do que qualquer situação, mais do que qualquer pessoa. Eu confio absolutamente nesse Deus. E quando nós temos esse coração, nós vamos provar daquilo que Daniel provou. O Senhor pode não te livrar da cova, como não livrou Daniel, mas vai livrar na cova. Sabe o que isso significa? Você vai passar por dificuldades e provação. O Senhor não está dizendo que você não vai passar por elas, Ele está dizendo que nelas você vai aprender e é nelas que Ele vai te livrar. No meio dessas situações difíceis, muitas vezes. Quando nós temos essa postura, os inimigos são destruídos, querido. Aqui foram inimigos naturais, mas hoje nós vamos trazer a simbologia para os inimigos espirituais, os inimigos que nos cercam. Eles serão destruídos porque o nosso coração, a nossa vida, a nossa posição é de fidelidade e confiança. Eles não terão força sobre nós. Eles serão destruídos pelo nosso Deus, porque foi o próprio Deus que conduziu aqueles inimigos à destruição. E é isso que Deus faz quando nós confiamos nele. É isso que Deus faz. Ele vai e encontra os nossos inimigos. Ele prepara as nossas mãos para a batalha. Ele destrói os nossos inimigos. Nós sabemos o fim da história. Eles estão debaixo dos nossos pés. Ele já venceu. Mas não é só isso. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não destrói só os nossos inimigos. Ele nos abençoa. Daniel ali naquele momento, com aquela postura, exaltou a Deus, mas foi abençoado porque a palavra fala que ele prosperou. Ele prosperou. E eu quero caminhar para o fim, trazendo 3 lições, se é que nós podemos dizer assim, para os nossos dias hoje, para nós sairmos daqui e aplicarmos na nossa vida. Entendermos definitivamente, uma vez por todas, gravarmos no nosso coração. A fidelidade de Deus não evita todas as dificuldades, mas ela atrai a presença do Senhor para transformar qualquer ambiente ao nosso redor. Então, se está difícil, se você está desesperado, se mantenha fiel. Pode ser que a situação fique um pouquinho mais difícil, mas sabe o que acontece depois? Deus transforma o ambiente. Deus transforma a situação por conta da nossa fidelidade. Segundo, não espere uma mudança das circunstâncias para obedecer e adorar o teu Deus, querido. Tenha postura e Deus terá resposta. Tenha a postura e Deus terá resposta. Nós esperamos muito que as coisas mudem para que a gente possa continuar adorando, para que a gente possa servir, para que a gente possa ser fiel. Deus falou muito ao meu coração 1 ano e pouco atrás. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui. E eu falei para Deus, Deus, eu não sei se eu fiquei um tempo sem ministrar a palavra, né? Sem ministrar o louvor. E aí eu falei para Deus, eu estou numa situação tão difícil, Deus. Estou passando por tanta luta, eu acho que não é o momento. Como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou cantar? Tem coisas que eu nem estou vivendo. Tem coisas que eu preciso cantar para mim mesma. Eu preciso pregar para mim. Eu faço isso, tá, gente? Essa semana eu achei uma palavra, entreguei para meu marido e falei, tua palavra de 2 anos atrás. Aí ele olhou, prega para ti. Falei, gente, prega para ti, cara. Eu faço isso, às vezes eu vou lá olhar minhas palavras antigas e eu prego para mim. Mas eu questionei Deus, eu falei, Deus, mas será? Porque não sei, vou mentir, porque eu vou falar uma coisa que eu nem estou vivendo ainda. E sabe o que Deus me falou? Que era a melhor oportunidade que eu tinha de adorá-lo com toda a sinceridade do meu coração. Porque eu estava fazendo por quem Ele é, e não pelo que Ele estava fazendo, não por que Ele podia fazer, por quem Ele é. E nós somos muito mais sinceros quando nós fazemos o que precisa ser feito indiferente da circunstância. Nós somos muito mais sinceros e fiéis quando nós fazemos quando estamos sangrando. Sabia disso? Porque é muito fácil servir a Deus quando está tudo fácil, querido. Quando está tudo cooperando ao
canta, tu és bom, em todo o tempo és bom. E o meu coração sangrando, sofrendo, passando por um deserto, uma luta, uma dificuldade. Mas sabe o que Deus ensina? Que nós estamos adorando por quem Ele é, e nós estamos profetizando o que Ele vai fazer. Pode ser que os nossos olhos ainda não vejam, querido. Aleluia. Mas nós vamos ter a postura, e Deus vai ter a resposta. E por último, Deus não vai te livrar de todas as covas, mas quando nós somos fiéis, Ele entra nelas conosco e nos revela a sua glória nesse lugar. Lá no finalzinho da história de Jó, e esse versículo me acompanha há muito tempo, depois de tudo que Jó sofreu, tudo que ele passou, e sofreu, né, gente? Sofreu, com permissão de Deus, porque o mais louco é isso, né? O diabo vai a Deus e fala, tá vendo lá o teu servo? Bom, vamos tirar tudo dele, deixa eu tocar nele, porque de repente, né, ele é fiel, porque tá tudo bem. Mas deixa eu tocar aqui, vamos ver se ele vai se manter fiel. E Jó se mantém fiel. E aí sabe o que Jó diz no finalzinho de toda essa história que a gente conhece? Que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que depois de ter passado tudo o que ele passou, ele conhecia Deus de verdade. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É isso que acontece quando nós somos fiéis e confiamos. Vamos estar na cova, sofrendo, mas Deus vai se revelar naquele lugar em glória, poder, ensinamento, em propósito. E aí nós vamos olhar e dizer, antes eu conhecia Deus nessa situação só de ouvir falar, o testemunho do outro, que o outro passou, venceu, superou, mas hoje eu posso falar porque os meus olhos viram Deus me livrar dessa situação. É isso que Deus quer construir em nós, querido. Então não espere mais que no ambiente do teu trabalho tudo seja favorável para você levar Cristo para aquele lugar. Leve Cristo para aquele lugar, mesmo que não seja favorável. Não espere nos seus relacionamentos que todas as pessoas te apoiem, te honrem, concordem com a tua fé. Mantenha-se firme na tua fé. Mantenha-se posicionado, confie no Senhor, seja fiel, porque isso gera um ambiente de proteção. Quero te convidar a se colocar de pé.